Olá, eu vou gravar esse vídeo para falar um pouquinho de regressão logística. Qual o objetivo, né? Que a gente consiga criar um algoritmo, né, que seja capaz de classificar elementos, uma pessoa, o que quer que seja, por meio de variáveis explicativas. Hoje está muito comum, se você abrir qualquer desses livros novos de aprendizagem de máquina, por exemplo, você vai ver que um dos capítulos que está na página normalmente de classificação é regressão logística. Então é engraçado, né? Porque são coisas antigas, a maioria das técnicas são antigas, mas os recursos computacionais permitiram o uso mais abrangente, né, dessas técnicas. Então, eu vou falar um pouco de regressão logística. Uma outra diferença, né, se você olhar bem também para a diferença entre o pessoal da estatística de aprendizagem de máquina, que apesar de ter uma interseção gigante, né, no grupo estatístico, nosso interesse muitas vezes é muito forte em tentar interpretar as variáveis, verificar a significância das variáveis, fazer testes estatísticos, né? Acreditando que aquele modelo realmente é o modelo verdadeiro. Já na aprendizagem de máquina, um dos grandes objetivos é justamente classificar, acertar, né, se a pessoa está na categoria 0 ou 1, utilizando o algoritmo. Então, eu não estou tão preocupado com os testes estatísticos, mas com o desempenho de predição do algoritmo, né, logístico, da regressão logística. Então, a gente vai conversar um pouquinho, né? Obviamente, é uma breve introdução para que quando vocês forem fazer um curso mais avançado, por exemplo, de aprendizagem de máquina, se desejarem, né? Vocês têm uma noção introdutória aqui. E eu uso, como vocês já devem ter visto em outros vídeos, né? Eu gosto muito de usar para esse efeito didático introdutório o Excel. Obviamente, o R é o software padrão, né? Eu gosto também, inclusive, de outros softwares, né? Por exemplo, o Minitab também eu gosto, vou até rodar alguma coisa aqui. Gosto do SPSS, cada um tem o seu intuito, né? No momento. Obviamente, o R é livre, tem todos os recursos necessários. Muito bem, vamos maximizar aqui a apresentação. Então, a gente vai estar falando um pouquinho, uma introdução para regressão logística, para que você possa se aprofundar depois, inclusive durante o período de monografia, se assim o desejar. Então, ela foi desenvolvida, ela é antiga, né? 1970, mais velha do que eu, nasci em 64. Ela, o objetivo é realizar ou explicar a ocorrência de determinados fenômenos quando a variável, deixa eu tirar aqui, quando a variável dependente é binária e verifica a probabilidade de ocorrência do evento de interesse. Então, está aqui o interesse total moderno, né, via aí algumas etapas, alguns tópicos dentro do grupo de aprendizagem de máquina, porque imagina, né, um banco, eu quero saber se a pessoa é adimplente ou inadimplente, eu quero saber se a pessoa vai abandonar ou não uma operadora, se um tratamento médico vai resultar em uma que a pessoa vai sobreviver ou não, tudo que você puder classificar como dicotômico vai ser uma coisa interessante aqui na regressão logística. Lembrando a diferença, tá? Aqui eu vou falar um pouco das duas coisas, né? Do interesse algoritmo de classificação, mas também sem perder o interesse da estatística. Eu não estou confrontando. As coisas vão ser uma coisa só na minha cabeça. Tá? Então, muitas vezes alguém usa a regressão logística até sem entender um possível teste, né, de hipótese da regressão logística. O modelo. O modelo é bem simples, se você notar, né? É esse modelo aqui. Primeiro, né? Ela resulta numa variável resposta, vamos dizer assim, que é uma probabilidade. Então, a probabilidade de y igual a 1, que eu estou chamando de P, é igual a E elevado coeficiente beta 0 mais coeficiente beta 1 vezes uma variável explicativa. Uma, porque aqui é simples, tá? Deixa eu voltar aqui. E dividido por 1 mais E elevado a beta 0 mais beta 1x. Veja que você está dividindo isso por uma coisa maior. Então, isso aqui é uma probabilidade. Vai ficar um resultado, né, entre 0 e 1. Então, é isso aqui que a gente tem que fazer. Veja que é diferente lá do modelo de regressão linear simples,
porque a variável resposta ela é binária, né, cara? Então, com certeza, você não conseguiria fazer aqueles testes de hipótese que você fez lá baseado na distribuição normal. Ok? Então, aqui só para ampliar um pouquinho, né? Então, a regressão logística, lembrando que tudo aqui é uma breve introdução, né? Só para você ter uma noção. Então, veja, eu posso, obviamente, né? A variável resposta, por exemplo, né? Vou conseguir crédito para uma casa própria ou não? Depende de várias variáveis, né? Se eu sou casado, se eu tenho filhos, qual é a minha renda, e aí por diante. Sexo, igual eu pus aqui, idade, estado civil, preço, né? Aqui eu estou até discutindo, na verdade, a assinatura de uma revista por mala direta. Você manda aí, eu recebo, agora a gente recebe muito nas redes sociais, né? Querendo que assine uma revista e provavelmente eles modelaram, né? Então esse é o modelo. Veja que é exatamente, né? Exatamente igual, só que eu generalizei para ter mais variáveis que explicam o fenômeno, né? Então, assim, quando você vai comprar, é muito comum quando você está querendo parcelar a sua compra, o lojista, por exemplo, ele consulta um modelo lá por trás, você não sabe, né? Mas é o Credit Score, né? Que está exatamente fazendo isso. Qual a probabilidade de você pagar, né? Sua dívida que você está se comprometendo, né? Como exemplo aqui, o que a gente tem na verdade? Né? Um banco de dados. Aqui se for uma pesquisa ao entrevistado, mas você pode ter um banco de dados, por exemplo, né, para você ter aí a característica da pessoa, quando o lojista consulta. Então, aqui você tem a idade, estado civil, preço do produto, né? E a pessoa vai, nesse caso aqui da revista, se vai comprar, vai assinar, ou se não vai, que seria o código zero. A gente vai discutir um pouquinho, né? Apesar de eu falar que é introdutório, mas vai ter. Vamos falar uma boa quantidade aqui de coisas que eu acho interessante. O objetivo é que no final você se aprofunde depois desse pequena introdução. Eu lembro quando eu fiz o curso de regressão logística pela primeira vez, eu não tinha ideia nenhuma, teria sido muito bom se naquela época existisse um videozinho, alguma coisa assim. Mas é muito antigo, né? Eu fiz esse curso em 1991 no mestrado, né? A maioria não era nem nascido, né? Então não existia esses recursos possíveis que hoje existem, né? Então, mas no banco de dados é algo parecido com isso. Destaque aqui para a variável resposta dicotômica. Só um exemplo aqui, né? Então você poderia ter rodado a regressão logística e veja que o modelo poderia ser esse. Veja que nós vamos entender de onde que veio esse 2,8, que são os coeficientes estimados, né? Aqui para aquela ideia lá aquela ideia exatamente que a gente discutiu, né, da revista, assinatura da revista. Então veja que a gente vai ter que entender um pouquinho aqui de onde que vem esses numerozinhos. Se você notar, né, cara, né? Se você notar aqui, ó, eram coeficientes, eu tenho que estimar de algum lugar. De onde que eu estimo? Baseado nesse banco de dados. Mas como que eu faço isso? Essa é a pergunta. A resposta, alguns já devem conhecer, né? Nesse caso, é o método da máxima verossimilhança, né? Devido a Fischer aí, né? Ok? Então, nós vamos discutir isso aqui. Então, como eu estimo esses coeficientes? Usando esse método da máxima verossimilhança. Vou fazer uma pequena revisão do estimador de máxima verossimilhança para que a gente esteja alinhados, tá? Eu vou precisar, mas numa situação mais simples, não aqui na regressão logística. Então, eu vou fazer um pequeno parênteses aqui agora para que a gente consiga conversar melhor. Então, vamos lá. Então, vou falar um pouquinho aqui do estimador de máxima verossimilhança, uma coisa muito rápida, né? Vamos supor que a gente está querendo estimar a preferência de dois filmes, filme A e filme B. E aqui, só para efeitos didáticos, né, a gente pega uma amostra aleatória
que a gente costuma até falar na estatística o termo IID, né, independente, identicamente distribuída, de 10 pessoas. É óbvio que eu não vou fazer uma pesquisa com 10 pessoas, é só para a gente explicar aqui. Então, eu tenho aqui a resposta das 10 pessoas. Está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Então, aqui eu já tenho a resposta das 10 pessoas. Vejam que antes de eu fazer a coleta, era uma variável aleatória, né? A quantidade de pessoas que iriam escolher a revista, o filme A ou o filme B. Uma vez já escolhido, então isso aqui passa a não ser mais um experimento aleatório, já tem um resultado. E a pergunta do estimador de máxima verossimilhança vai ser: qual o valor do parâmetro P que deve ter originado a amostra observada com maior plausibilidade, maior verossimilhança? A gente fica doido para responder, né? Se você olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 e 10, 60%. Ok. Aqui é só para realmente facilitar o entendimento, mas com certeza a solução é muito boa, a solução 60%. Né? Então vamos entender aqui como que funciona esse estimador de máxima verossimilhança. A primeira coisa, eu vou estipular a função de verossimilhança. Cuidado, essa função de verossimilhança parece uma probabilidade, uma função de probabilidade, mas não é, porque o experimento aleatório já aconteceu, né? A variável aleatória x agora está fixa, então tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos aqui perder um tempinho até. Eu não sou bom em digitar, mas mesmo assim, vamos aqui perder um tempinho aqui, né? Vou colocar isso aqui mesmo, só para facilitar. Então, a função de verossimilhança que eu desejo é em relação ao parâmetro P, ou seja, eu quero qual o valor de P que torna mais provável observar aquela amostra. Vejam que essa função de verossimilhança ela tem o formato da função de probabilidade, mas já o evento já aconteceu. Por isso, ela não é a função de probabilidade, apesar do formato visual, né, o formato de digitação ser exatamente o mesmo. Então, a gente vai ter aqui, ó, P, que é a probabilidade de observar A, né, antes da definição da observação. Então, vai ser P elevado a quantas vezes o A saiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, P elevado a 6, que multiplica. Agora o B. Se a probabilidade de observar A era P, a probabilidade de observar B é menos P. Então, vamos colocar novamente aqui. Agora, 1 menos P elevado a 4. Então, por que eu não posso chamar isso de uma função de probabilidade? Porque eu já observei o resultado do experimento aleatório. Muito bem, a pergunta então é: qual o valor de P que torna mais provável observar isso aqui? Aí o Fischer propôs o seguinte: o valor de P que torna mais provável observar esta amostra, A, B, 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 A, B, A, que é essa daqui, é o valor que maximiza essa função aqui, que é a função de verossimilhança. Ok? Então, é o valor que maximiza essa função de verossimilhança. A gente pode resolver isso, né, de várias maneiras. Eu vou resolver aqui utilizando o cálculo e depois a gente vai para o Excel resolver lá no Excel. Só para mostrar um pouquinho, né, a carinha disso, a gente pode vir aqui, né, deixa eu abrir aqui o Excel. Muito bem, vamos colocar aqui. Eu sempre esqueço o gráfico, qual que é o X, qual que é o Y, né? Então vamos colocar o P e aqui o L de P. Então vamos colocar valores possíveis para P. Deixa eu aumentar um pouquinho, né?
Acho que agora está dando para ver, né? Muito bem, se vocês lembrarem, a função era igual a P elevado a 6, que multiplicava 1 menos P, veja que eu estou pondo o P aqui, que é o D4, né? Cara, mas eu tenho que fazer para vários, elevado a 4. Mas eu tenho que chutar outros valores também aqui, né? Vamos colocar igual a 0, igual a esse valor mais 0,01. Só para a gente chutar vários valores possíveis, né? Obviamente vai de 0 até 1. Vamos ver até onde que a gente vai aqui. Obviamente coloquei demais, né? Ah, não, eu estou colocando, deixa eu ver se está certo. D4 mais 0,1. Aqui ele não puxou. Eu tenho que colocar duas vezes, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não, eu tinha feito errado, ó. Deixa eu corrigir. Agora sim. Eu puxei intercalado, aí ele não estava fazendo a sequência. Eu quero chutar números aqui que vão de 0 a 1, né? Quase. Pronto. Muito bem, agora eu tenho aqui a função, né? Vocês estão vendo aqui, né? Ela é D4, 1 menos D4 elevado a 4, aí eu chego aqui, ó, dou um duplo clique, né? E aí eu tenho a função. Vamos só colocar aqui alinhado. Vamos ver se a gente consegue fazer um gráfico aqui para a gente enxergar melhor. Então vamos separar aqui, ó. Muito bem. Inserir um gráficozinho. Vamos colocar. Isso aqui ficou bom. Bom do Excel, isso a gente acerta até sem querer, né? Tá maravilha aqui agora, né, cara? Então vejam só. Salvar aqui, tá? Para depois poder mandar. Estimador de máxima verossimilhança. Então vejam que o valor que torna mais provável observar aquela amostra é o valor que maximiza isso aqui, com P variando de 0 a 1. Lógico, pelo desenho eu estou vendo, né? Que é o famoso 0,6 que a gente acabou de falar aqui, é o que torna mais provável observar aquela amostra, ok? Então aqui é uma solução gráfica, né? Mas a gente pode usar outras soluções. Por exemplo, né? Eu poderia usar o solver, que eu já citei em outros vídeos, que é o que a gente está interessado aqui. Depois eu vou fazer de outra forma. Vocês estão vendo aqui que é o valor. Eu posso também, só para não deixar aqui aberto, o estimador de máxima verossimilhança, muitas vezes, quando eu quero obter matematicamente, eu posso fazer o seguinte. Encontrar o P que maximiza LP, então aqui é só uma curiosidade matemática, é a mesma coisa de encontrar o P que maximiza ln de P. Então, para que a gente faz isso? Inclusive para ajudar os softwares a encontrar. Encontrar o logaritmo, quando você coloca logaritmo de produtos, vira soma. Isso facilita bastante para o software. Então, eu posso vir aqui, ó, e transformar e trabalhar com a função logarítmica. Eu venho aqui, ó, ln. Quando eu tiro o ln aqui, vai ficar 6p, né? Mais 4 que multiplica ln, né?
Então, já estou tirando, né? 4 que multiplica... Opa, estou errando aqui, né? 6 ln de P mais 4 que multiplica, né? ln de 1 menos P. Eita! Ah, é porque eu tenho que digitar aqui novamente, tá? Uhum, uhum. Digitar no equation aqui é um sofrimento, né, cara? Ele não está querendo... Deixa eu pegar isso aqui. Deixa de preguiça, né? Então vamos lá. ln de é igual a 6 ln de P mais 4 ln de 1 menos P. Nó! Realmente apanhei aqui, hein? Mas consegui. Né? É melhor do que digitar no LaTeX, que eu sofro até mais, né? Mas faz parte aqui. Então, ok, né? Então, aqui sem problemas. E agora eu vou, como a gente quer encontrar o valor de P que maximiza L de P, é a mesma coisa de encontrar o valor de P que maximiza o logaritmo niperiano de L de P. Então, isso aqui ajuda muito, porque transforma em soma, como vocês estão vendo aqui. Aí eu venho, deriva igual a zero, né, cara? Poderia verificar se realmente é um ponto de máxima, mas aqui é bem tranquilo, dá para observar até no desenho a gente viu, então não é necessário. Então, vamos derivar aqui, ó. Então fica, vamos aqui pegar aqui novamente, né? Então, primeiro fica, ó, 6 dividido por P, né? A derivada, né? Derivada de ln de P, que é 1 sobre P, vezes 6, 6 dividido por P. Então, vou colocar aqui, 6 dividido por P. Agora, a derivada de 4ln 1 menos P. Então, vai ficar 1 sobre 1 menos P. 4 que multiplica 1 sobre 1 menos P. Com sinal negativo aqui vai ficar menos, né? Então, menos. Então, vai ficar 4 que multiplica 4, né? Desculpem. Dividido aqui por 1 menos P. Perfeito. Tudo isso igual a zero. Se você aqui resolver, então, né? Então, vejam, eu quero maximizar, eu quero descobrir o P que torna LP o máximo possível. Isso é a mesma coisa de encontrar o P que maximiza Ln de P. Eu derivei, igualei a zero, e finalmente eu posso encontrar aqui, né? Passo 4, multiplica o menos P para o lado direito, isolo o P, e finalmente tenho que P é igual a 0,6. Tá? Vou pôr bonitinho aqui. Isso é a solução analítica. Mas a gente viu que lá na regressão logística não vai dar para fazer solução analítica, né? Então, eu só estou querendo mostrar para vocês de onde que vem essa questão do estimador de máxima verossimilhança. Então, novamente, cuidado, isso não é uma função de probabilidade, apesar do aspecto visual ser exatamente o mesmo, né? Mas não é porque você está aqui, não é exatamente o mesmo, porque você está fixando aqui o resultado do experimento aleatório. Muito bem, então P, aqui só para ficar muito claro, tá?
P, chapéu. É uma estimativa, é o estimador de máxima verossimilhança. Não esquecer dessa situação. Ok? Muito bem. Vamos voltar aqui, né, para o Excel agora. E vamos tentar fazer a mesma coisa agora, mas utilizando o solver. Utilizando o solver, eu vou fazer da seguinte maneira. Ó, eu vou colocar uma variável P e vou colocar minha função objetivo, que nesse caso eu vou colocar, sempre é recomendável colocar a função em termos logarítmicos, porque você facilita inclusive para o software, você transforma produto em soma. Veja que produto é complicadíssimo, porque se você ficar multiplicando valores que estão entre 0 e 1 várias vezes, isso tende a zero. E muitas vezes o software não consegue discriminar a diferença já porque está multiplicando um produto de coisas muito pequenininhas. Então, o ideal é você tirar o logaritmo mesmo quando estiver usando um software. Então, aqui nós vamos colocar o ln da função de verossimilhança, né? E a gente vai tentar encontrar. Vamos chutar um número aqui, 0,5, por exemplo. Estou chutando, tá? Então, isso é igual. Então, vamos relembrar aqui como que fica o ln. Ó. Fica 6 que multiplica ln de P. Então, vamos colocar aqui. Igual a 6 que multiplica ln de P, que é o nosso 0,5. Estou chutando, eu não sei se é a resposta, né? Estou com o desenho do lado aqui, né? Eu já sei que a resposta tem que ser 0,6. Vamos voltar aqui. Mais 4 que multiplica ln de 1 menos P. Vou colocar lá, ó. Mais 4 que multiplica ln de 1 menos P. Muito bem. Então, assim. Coloquei aqui o logarítmico, né? Vamos pôr a tabelinha bonitinha aqui. Verificar se está tudo certinho. Então, a minha pergunta é o seguinte: qual é o valor que maximiza o ln do LP, que é a função de verossimilhança? Posso ficar chutando, ó. Seria 0,1? Não, piorou. Seria 0,9? Também não, piorou. Piorou em relação ao primeiro. Seria 0,6? Vamos ver. Nós estamos vendo aqui no desenho, né? Deu menos 6,7, né, cara? Vamos ver 0,55. Deveria piorar, né? 6, menos 6,78, qualquer outro? Ah, não, aqui ficou melhor. Mas a gente pode, vamos colocar 0,1. Vamos usar o solver para resolver isso para a gente, para testar um punhado de valores simultaneamente. Ó. Eu vou vir aqui, dados, solver. Vou pegar aqui essa função. Quero maximizar variando quem? Variando esse valor, né? E posso, inclusive, vou tirar aqui negativo, não faz sentido, proporção negativa, posso adicionar, né, alguma restrição que seria que esse valor tem que ser maior ou igual que zero e esse valor tem que ser menor ou igual a 1, né? Que é obrigado, é uma proporção, né? Vocês veem que ficou assim, ó, bonitinho, ó. Eu quero maximizar C5, que é o resultado lá do logaritmo da função de verossimilhança, variando B5, né? Como se você estivesse aqui chutando inúmeros valores, né? Você pega o estagiário lá e manda ele chutar vários valores até ele descobrir o maior, que é o software que está fazendo, com a restrição que B5 tem que ficar entre 0 e 1. Parece que está tudo certo, né? E aí você manda resolver. E aí dá um erro, né? Deixa eu ver o que eu errei aqui.
Bem, não sei o que eu errei. Olhei aqui, fiz uma pausa, olhei e não vi nada de errado. Mas quando eu fiz de novo, funcionou. É impressionante, né, cara, né? Veja que está certa essa função aqui. Vou rodar aqui de novo, só falta dar erro de novo, né? Solver. Aparentemente está tudo certo. E agora funcionou, né? O valor que maximiza a função é 0,6. Simplesmente não sei. Aparentemente o valor inicial, que eu já não me lembro mais que eu coloquei, parece que deu algum problema. Mas tentei agora colocar outros valores iniciais, por exemplo, 0,8. Vamos ver se isso aqui dá erro. Dados, solver. Impressionante. Agora não dá erro, só dá erro quando eu estou fazendo ao vivo, né, cara? Agora está funcionando que nem uma maravilha. Ok, então essa é uma maneira de você resolver o estimador de máxima de verossimilhança no caso lá da escolha do filme A ou B. Essa ideia vai ser a mesma que a gente vai usar em regressão logística. A mesma exatamente não, muito similar. Então por isso que eu perdi um bom tempo aqui, porque ela é muito importante para entender lá o que a gente vai fazer. Ok? Então, vamos continuar. Então, só para consolidar, nós acabamos de usar a probabilidade de escolha dos filmes A ou B. Agora, na regressão logística, o P que eu estava me referindo lá, ele vai ser agora dado por essa razão, né? Exponencial de beta 0 mais beta 1x dividido por 1 mais beta 0 mais beta 1x, no caso aqui de regressão linear, regressão logística simples, né? E aqui a múltipla. Então não pode se perder, né? A gente tem uma probabilidade que é dada por essa coisa toda, né? Este é um ponto que a gente tem que lembrar. Para fazer tudo aqui devagar, igual eu fiz no Excel, provavelmente vou errar algumas outras vezes aqui, né? Porque estou fazendo aqui direto, né? Sem editar, vai ter alguns outros erros. Mas eu vou corrigindo como se fosse na sala de aula. Muito bem. Vamos abrir aqui um arquivo que eu preparei em Excel para a gente fazer junto. Tá? Então tá aqui, depois vou mandar para vocês, tá? Vou fechar esse daqui. Ah, não, deixa aberto que eu posso fazer um paralelo. Aqui é um estudo onde eu estou interessado, achei bem interessante, um estudo onde eu estou interessado em saber, novamente, revista, tá? Se usuários, né, assinantes de uma revista vão renovar ou não a assinatura da revista. Depende do sexo, as variáveis que a gente vai estudar aqui, só para ficar uma coisa pequena, para facilitar, e depende da quantidade de páginas que viu na última semana. Então, só para a gente, ou poderia ser uma determinada semana. Tá? Então, quantidade de páginas da última semana, uma determinada semana, mas a última semana parece mais interessante, ou a penúltima, né? E aqui é a variável resposta y. Então, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Vou aumentar aqui um pouquinho, mesmo que vocês não vejam todo o banco. E vejam que a gente tem 60 entrevistados. O 0 é homem e 1 é mulher. Aqui a quantidade de páginas. E aqui se renovou ou não renovou. Renovou, não renovou. Ok? Então, seguindo a lógica que a gente acabou de fazer, nós vamos fazer muito similar, mas lembrando, ó, lembrar aqui, o nosso modelo, ele, onde que estamos, né? Ele é esse modelo aqui, ó. Exponencial dividido por 1 mais exponencial. Exponencial dividido por 1 mais exponencial. Então, a primeira coisa que eu preciso ver é que quantos parâmetros eu vou precisar. Ó. Nesse aqui, eu precisei do beta 0, beta 1, beta 2, porque eu tinha x1, x2, x3, x4. Aqui, eu vou precisar de um parâmetro para constante, beta 0. Então, esse é o valor real. Eu não conheço, eu vou querer estimá-lo. Então, o que eu vou ter aqui agora é o beta 0 chapéu. Vou precisar do beta 1, uma estimativa para o beta 1, que eu vou denominar, quando eu colocar numericamente, beta 1 chapéu, e uma estimativa para o beta 2. Então, meu modelo, como é que ele vai ser?
Então, ele está sendo como? Exatamente igual a esse, só que eu só estou usando beta 0, beta 1, x1 e beta 2, x2. Aqui x1 lá é o sexo, né? E x2 é a quantidade de páginas, tá? Mas fora isso é exatamente o mesmo. Vamos voltar aqui. E vou chutar um valor inicial, igual eu chutei lá, né? Esses negócios de chutar o valor inicial, você tem que chutar o valor inicial válido para não dar problema, tá? Mas vamos colocar aqui e 1. Acredito que não dê problema, nós vamos descobrir daqui a pouco. Deixa eu alinhar aqui. Muito bem. E agora a gente tem que começar a fazer uma discussão aqui. Aqui eu estou observando o zero. Tá? Já observei. Então a pergunta é, qual que era a probabilidade de observar zero, dado isso aqui, esse conjunto aqui de sexo e número de páginas na última semana, e dado que o modelo era este daqui até o x2, né? Então, como que a gente faz? Então, nós vamos fazer. Qual que é a probabilidade de observar um código 1? Qual que é a probabilidade de observar a renovação? A renovação é dada por uma expressão dessa. A probabilidade de y ser igual a 1 é a beta 0, só que no nosso caso aqui, né, a gente está indo só até a x2, porque a gente só tem duas variáveis explicativas aqui. Então, vou escrever aqui, ó, igual, a gente faz devagar e vai entendendo o que a gente está mudando. Então, no fundo, o que eu estou calculando aqui? Eu estou expressando a função de verossimilhança, tá? Então, o L. Estou expressando o L. O L agora não é o L de P. O L agora é o L do beta 0, do beta 1 e do beta 2, simultaneamente. Vou abrir um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Igual, só que o meu P agora fica complicado, né? Meu P agora é aquela expressão do exponencial dividido por 1 mais o exponencial. Então, para ser igual a 1, seria a probabilidade. Depois eu vou observar o resultado e vou fazer a alteração aqui. Ó. Seria exponencial de quem? De beta 0 travado mais beta 1 travado que multiplica o sexo, mais beta 2, que é o coeficiente do número de páginas travado. Quando eu falo travado é o F4, esse dólar, tá? Dos dois lados, que multiplica a quantidade de páginas. Dividido. Lembra do modelo? Ó? Vamos ver aqui o modelo. Ó. Dividido por 1 mais o que eu coloquei no numerador. 1 mais tudo isso aqui. Insuportável não copiar e colar, né? Fazer isso normalmente provoca erros, mas acho que aqui nós vamos conseguir. Não vai dar erro, não. Deixa eu ver se está certo. Tá. O Excel ele mostra, né, os parênteses, né? Aparentemente está certo. Vejam que isso é a probabilidade de sucesso, de renovar. Mas o que aconteceu foi zero, né? Então eu vou ter que dar uma pequena modificada aqui. Mas vamos dar enter para ver se tem alguma expressão errada. Parece que está tudo certo, né? Chegar um pouquinho para cá. Mas vejam que aqui foi zero. E isso que eu coloquei aqui agora foi a probabilidade de observar código 1, de renovar. Então eu vou ter que alterar. Essa confusão aqui vai ter que ser alterada. Ó. Como que a gente vai alterar? Nós vamos usar um se do Excel, né, cara? Né? Se esse código for igual a 1, é isso que eu acabei de digitar. Vai receber essa probabilidade aí. O que é a probabilidade? Exponencial dividido por 1 mais exponencial. Caso contrário, é o complementar. Então, caso contrário, ou seja, se for zero, que é o caso, inclusive, né? É isso aqui
1 menos isso aqui, o complementar. 1 menos. Tem que fechar aqui para ver se eu estou enxergando tudo. Estou enxergando tudo. Vou colocar aqui, porque aí a gente vê com mais clareza. Olha que confusão. Se isso aqui for 0, é aquele 1 menos isso aqui na frente. Se for igual a 1, é o que a gente colocou. Então é só lembrar aqui, ó. A probabilidade de ser igual a 1 é essa coisa toda, que depende desses vários parâmetros. No nosso caso, só de beta 0, beta 1 e beta 2. Ok? Então parece que está tudo bonitinho. Tem que tomar cuidado para ver se as células estão travadas nos lugares corretos. Parece que sim, né? Muito bem. Vamos até embaixo, né? São 60. Duplo clique. Maravilha. Relembrando aqui no que a gente fez, tiramos o LN para facilitar. Vamos ajudar aqui também, né? Vamos criar aqui, ó, puxar aqui e colocar o LN aqui na frente, né? Muito bem, vamos tirar o LN, né? O que o LN faz? Senão a gente teria que multiplicar. Se eu não usasse o LN, eu teria que calcular esse produtório aqui agora, a multiplicação, como se fosse isso aqui, ó. O que, olha só, números pequenininhos, eu ficar multiplicando um pelo outro seria uma loucura. Já o LN vai me permitir somar, o que facilita a obtenção do valor que maximiza, né? Então, eu venho aqui, ó, LN, sempre esse resultado é válido, né? Isso é muito bom. Perfeito. E, finalmente, coloca aqui, né? Ali era o LN, né? I, né? Como se fosse, vou até colocar aqui, né? Cada um aqui é como se fosse um elemento, né? Porque não estou calculando para cada observação. O que eu quero é a soma de tudo depois. Então, vamos só para relembrar, né? E aqui, finalmente, é o que eu quero, ó. Esse daqui é a soma de tudo, ó. Tirar o I aqui agora, né? Aqui é simplesmente igual a soma de tudo isso. A soma dos logaritmos. Aparentemente está tudo certo. Deixa eu ver. Sim. Não estou vendo nenhum erro. Parece que sim, né? Então, o que eu quero? Eu quero variar esses valores de tal forma que esse valor aqui se torne o máximo possível. Aparentemente, eu coloquei tudo certinho aqui. Deixa eu ver. D2 igual a 1 exponencial. Tá. Caso contrário, 1 menos exponencial. Ok? Então, parece que está tudo certo. Então, eu vou usar o solver. Eu vou variar isso aqui de tal forma que ele maximize isso. Então, solver. Então, vamos só colocar certinho aqui, ó. Tem que ser essa, porque ele pegou do que já estava registrado, né? E não fazia sentido. Maximizar, variando esses 3 parâmetros simultaneamente. Pode ser negativo, tá? Então, tem que deixar geral. E tá tudo certo. Vamos ver se eu errei alguma coisa. Ele foi aqui para outra planilha, né? Mas o que interessa aqui. Não, perfeito. Estava com a outra planilha aqui aberta, né? Vou até fechar. Eu usei o solver aqui também. E encontrei o valor que maximiza essa função de verossimilhança. Então, recapitulando rapidamente, né?
que eu fiz? Primeiro, eu observei isso aqui. Se for 0, eu escrevia 1 menos exponencial do beta 0 mais beta 1, x1 mais beta 2, x2 dividido por 1 mais exponencial dessa mesma coisa. Se fosse 1, era direto, não tinha 1 menos. Então, coloquei tudo aqui. Depois, tirei o ln para facilitar e ajudar o software. Imagina, essa otimização aqui é complicada, tem 3 parâmetros, né? Finalmente, coloquei a soma. Só posso colocar a soma aqui porque eu trabalhei com ln, senão eu teria que trabalhar com o produtório disso aqui, ó. Seria uma loucura, né? Imagina, números entre 0 e 1 ficaria dificílimo para o software conseguir fazer isso. Finalmente, obtive aqui os valores que são a estimativa dos parâmetros. Ok? Eu pensei que ia ser um vídeo curto, mas nós já estamos aí com 46 minutos. Eu só vou fechar. Eu vou ter que continuar depois com mais um vídeo, né? Depois para falar outras coisinhas sobre regressão logística, né? Mas já sabemos estimar aqui os parâmetros. Vamos tentar fazer a mesma coisa num outro software? Deixa eu tentar aqui. Vamos jogar lá no R. Vamos ver se está certo, né? Podemos abrir aqui o Minitab. Meu Minitab é antigo, né? É o que eu tenho. Então, os parâmetros ali, beta 0 é menos 364, beta 1 é 3,400 e beta 2 é 0,08. Vamos só ver se está batendo com o software profissional, né? Nós estamos fazendo aí manualmente, né? Vamos pegar aqui os valores, ó. Eu gosto disso, eu sinto falta um pouco disso no R, né? De eu poder copiar e colar, né? Mas, ok aqui. Vou rodar aqui rapidamente, só para a gente conferir se as estimativas estão legais, né? Stat, regressão, regressão logística, onde está você aqui? Ele está me pedindo a variável resposta, que é renovar ou não. As variáveis contínuas, que é número de página. Veja que, como o sexo só tem 2 variáveis, só tem 2 categorias, né? Nesse nosso exemplo, que é homem e mulher, eu posso colocar ele como contínuo aqui. Mas se tivesse mais de 2, né? Se fosse uma variável categórica, seria melhor colocar aqui. Se eu colocar sexo aqui ou em cima, nesse caso particular, como é uma variável binária, o sexo, não vai mudar nada. Então vamos colocar aqui para não é confusão. Muito bem. Vou estimar. E vou olhar só para ver se bateu aqui os coeficientes. Ó. Menos 364, 0,0809, 3,4. Vamos lembrar aqui. Ah, tá joia. Tá muito próximo, né? Copiar, até consegue valores mais interessantes. Só para fechar essa primeira parte, tá? Então vocês viram que eu rodei. Ah, vamos rodar no R também, né? Se eu conseguir, né? Eu gravei ali no texto o comando, que eu esqueço, né? Se eu esquecer, eu pego ali. Então vamos puxar. Eu coloquei aqui do lado, tá? Nessa aba número 1, a planilha de dados. Só para facilitar a minha vida aqui. Então eu vou puxar aqui esse arquivo de dados no R do Excel. Lembrando que tudo isso aqui é só uma introduçãozinha pequenininha, né? E rápida, tá? Apesar de o vídeo estar ficando grande, né? Acho que é aqui que eu estava. Aula. E é este o arquivo. Perfeito. Importar. Então, para a gente observar ali aqueles valores que a gente acabou, meu objetivo é que a gente entenda de onde que vem. Não só faça isso que eu estou fazendo aqui agora, né? GLM. Então, veja, o arquivo é o EV, dólar. A variável resposta é renovar ou não. Ela depende
do EV, dólar, sexo, mais EV. Acho que vocês estão enxergando aí, né? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui, esqueço. O que era mesmo? Ctrl mais, né? Isso. Agora já dá para enxergar melhor, né? Mais EV dólar. Número de páginas que leu na última semana. Família, né? Binomial. E o link é o que a gente está trabalhando aqui, o logit, né? Que é da regressão logística. Se eu não errei, é isso. Opa, vamos colocar aqui, associando a um resultado qualquer. Pelo menos não deu erro, né? Ótimo, né? Então, nós estamos vendo aqui os mesmos resultados que a gente obteve no Excel. Ok? Vamos só lembrar aqui, né? Que vejam que interessante, tá? Só para fechar o vídeo. Com esses resultados, se eu estivesse fazendo um modelo de previsão, né? Eu calcularia aqui, ó, o renovar estimado, né? Só para a gente ver como é que faz, ó. Então, uma pessoa chegaria lá com novos valores, né, de número de páginas lidas e o sexo, né? Você não saberia, a pessoa apareceria, você registraria o sexo e o número de páginas lidas. Qual que era a probabilidade dela renovar ou não? Eu posso até pegar para o banco inteiro aqui para fazer um teste, né? Depois a gente vai fazer isso com calma, né? Então, ó, igual, né? Vamos, por preguiça, eu vou aproveitar isso aqui já, ó. Vocês estão vendo que eu estou pegando, ó, vou chegar um pouquinho para cá, eu estou pegando o sexo, o número de páginas lidas, e com os parâmetros que a gente estimou, eu estou calculando aqui a probabilidade de renovação ou não, né? Então, olha só, nós podemos aqui fazer o seguinte, ó, eu posso puxar, deixa eu tirar isso daqui, eu posso puxar aqui, ó, e aí eu calculo para todo mundo. Eu começo a olhar, o primeiro está falando que a probabilidade de renovar é 0,06 e ele não renovou, tá bom, né? Tá o que eu esperaria. Aqui está falando que é 30, mas ele renovou, ficou um pouco, né? Quando a gente fala do aprendizado de máquina lá, uma possível ideia é tentar criar um classificador. A partir de qual valor você diria que é 0 e a partir de qual valor você diria que é 1? É muito usual o pessoal querer falar, se for maior que 50% esse valor aqui, você adota 1. Se for menor do que 50%, você adota 0. A gente vai fazer mais do que isso. Nós vamos usar o solver depois para tentar descobrir um número que acerta mais, entre aspas, né? Então você fica ali tentando fazer. Ok? Mas antes disso, nós vamos fazer alguns testes de hipóteses, né? Verificar se os coeficientes são realmente significativos ou não. Mas como o vídeo ficou longo, eu vou encerrar e depois eu vou fazer um segundo vídeo para discutir essas partes aqui. Mas o sistema classificador seria interessante que a gente pode fechar no final. Ok? Então, até a parte B. Um abraço, tchau.